Arrumando a juba, né? Como sempre. Hoje nós vamos conversar com a Elaine sobre mercado de trabalho para o autista. Vai ser um papo muito legal. Vamos esperar o pessoal chegar aí. Ah, Fernanda, o que seria da minha vida sem você, Fernanda? Hoje eu tô com tosse. E Cláudia, olha só minhas malvadas favoritas. Sempre comigo. Gente, a gente tem que marcar um pancadão, né? Quando a pandemia acabar, a gente tem que marcar um negócio aí. A Fernanda não bebe, Cláudia, a gente bebe o dela. Olá, Andressa, Michele. Ai, gente, hoje eu tô com uma cara de detonada, né? E eu tô mesmo, tô um pouco resfriada, mas não é Covid. Eu acho, né? Tem febre. Helene entrou. Olha, hoje vai, hein? Nós perdemos 2 lives maravilhosas. Elaine, não tá mostrando a opção de te adicionar. Ao meu pai. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ai, Jesus. Elaine, te vejo, mas não aparece para adicionar você. Vamos ver o que dá. Hoje a gente tá uma complicação essas lives, né? Ontem a gente tava falando com o Dr. Carlos Henrique, teve que ir pro Insta e foi muito ruim porque perdemos a live por algum motivo desconhecido. O Instagram não está salvando as nossas lives e aí só Deus. Boa noite, Andressa. Vamos ver aqui quem tá chegando para mim. Elaine, você tá aqui, mas não está. Vamos lá. Ai, Jesus. Gisele, boa noite, ó. Já tá mandando. Elaine tá até mandando, tá recebendo recadinhos. A câmera do celular não tá sendo identificada ainda, Elaine. Manda um oi aí. Vamos ver se ajuda. Por obra do Divino Espírito Santo. Então, mas eu sei, Cláudia, mas não aparece aqui para eu mandar o convite. Ela tá na live, só que não tá aparecendo para adicionar. Ai, gente, desculpa, hoje eu vou tossir pra caramba. Tô um pouquinho cansada, com os pulmões podrinhos. Ó. Não aparece a câmera dela pra eu adicioná-la. Ai, gente, se eu tiver que fazer outra live pelo Instagram, eu vou chorar, porque... Tenta aí, vamos lá. Ai, aqui. Graças a Deus, Deus é... Tá indo, gente, tá indo. A minha família deve ter esquecido que eu estou em live. Estão sendo muito Oi, aqui. Ai, agora foi. agora foi. Se não ficar muito bom, eu troco de lugar Tá porque bom. eu tô. Tá bom? Porque ontem eu fiz numa internet que disseram que era tudo de bom e de lindo, e aí a Cláudia me deu um toque que tava super estranho. Aí hoje eu vi na internet que não é toda linda, é aquela que é meio manivela e tá bom. Então, Mas o meu áudio tá legal? tá bom.
Você está muito bonita, amiga. Obrigada, amiga. Sabe, eu sempre sou, né? Hoje eu tô com Somos. frio. Eu já tô com Hoje tá friozinho. Hoje frio. Eu também. tá frio. Falei que hoje eu vou tossir um pouquinho, porque eu tô meio abalada dos pulmões. Mas E, vamos lá. deixa uma Já aguinha que aí do lado. hoje ó, eu não tive nem a decência de pegar uma caneca. Eu sempre tô com caneca. Hoje eu peguei um copo de requeijão, ó. Ah, vocês são de casa já. Se povo, aí eu vou parar de ficar me preocupando com essas lives. Daqui um dia eu tô fazendo live de pijamão. Live da quarentena. Live da quarentena. Pessoal, boa noite. Eu tô vendo o pessoal dando um oi aí. É, amiga, tem um recadinho pra você, ó. Eu vi. É, olha, deixa eu ver. Que foi. Sou fã da Elaine, da Andressa. Ai, linda. Minha É, tem amiga uma galera. Kátia, Gislaine. Obrigada aí, pessoal. Obrigada, pessoal. Não se preocupem, eu vou roubar a Elaine de vocês. Elaine é nossa agora, da Episteme. Não abrimos mão da Elaine, tá ferrada. Eita. Elaine. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que é bem negligenciada por todo mundo que trabalha autismo, porque diz respeito ao mercado de trabalho para o autista e pessoas com deficiência. Mas eu sinto que esse assunto, quando a gente fala mais sobre autismo, ele é ainda mais negligenciado, porque aqui no Brasil nós ainda estamos dentro dessa cultura para o autismo, que o autista é visto na infância, mas quando ele vai crescendo da adolescência, juventude e na vida adulta, a gente vê que os grandes debates sobre autismo, eles se acabam, né? A gente não tem nem cursos falando sobre autismo na vida adulta, né? E das demandas dele. E é uma preocupação nossa aqui da Episteme. Para quem não conhece a Elaine é psicóloga. Em breve, nossa neuropsicóloga chiquetosa, que ela tem ajudado a gente aqui na Episteme. E a área dela, né, a expertise dela é de RH. Então, nós temos, de certa forma, unido, né, tudo que todo mundo aqui da equipe tem a oferecer para tentar fornecer algo diferente, mas também substancial. Então, a gente falou com as meninas sobre adoção, né, que a Miúcha mesmo está aqui na live, trouxe para a gente essa demanda, né, que também é uma profissional. A Elaine trouxe essa demanda com relação ao trabalho, e a gente está tentando fazer esse trabalho lindo, graças a Deus, todo mundo acha bonito, né? E de uma forma mais completa possível. Então, hoje a gente vai falar desse assunto, o autista no mercado de trabalho, o mercado de trabalho para o autista. E queria que você começasse falando um pouquinho, Elaine, assim, quanto tempo faz que você trabalha com pessoas com deficiência dentro das empresas? Só falar Pode se aí, boa apresentar noite de também. novo. Obrigada aí pela força, o pessoal, mandando mensagem. Eu estou há um pouco mais de 12 anos na área de RH e também com contratação de pessoas com deficiência esse tempo também. E Uhum. falar um pouquinho aí da minha vivência, que não é fácil, a gente ainda encontra bastante obstáculo na contratação de pessoas com deficiência, mas hoje a gente vem encontrando um outro cenário, as pessoas estão mais abertas. Eu acho que essa Graças a questão Deus. do conhecer, isso, de buscar informações, tem aberto portas. E quando Sim, você fala de uma pessoa autista, quando a família descobre o autismo, o que que acontece? As primeiras preocupações é o futuro. Como que vai ser o futuro dele? Será que ele vai entrar na escola? Ele vai conseguir ir para uma faculdade? E como que vai ser no mercado de trabalho também? Eu acho sim, que cria expectativas para a família, a gente cria expectativas para o autista também. Então é algo que sim. a gente tem trabalhado bastante em conjunto também com a família.
Isso é muito interessante, né? A expectativa, e é uma expectativa que todo pai e toda mãe tem, né? Independente da criança ser autista ou não, ou ter deficiência. Mas eu acho que os pais das crianças com deficiência devem ter essa preocupação ainda mais latente, né? Afinal, a mãezinha invadindo a live. Até você, ela quer falar de inclusão. Ai, Jesus, Somos juntos ai, Senhor, coisas que isso acontecem na minha vida. nas lives da Amanda. E Não, hoje, ontem foi o assim, José. O José ontem, você viu? O José cada dia um, invadiu. eles querem aparecer também. Daqui a pouco é o João aqui. Ah, sim, eu perdi até o fio da meada, gente. Formal. Tem que virar um meme isso daí. Então, a grande preocupação sempre dos pais também é o futuro. E como que Sim, eles vão ser, como que vai ser o acompanhamento dentro das empresas? Eles ficam com bastante preocupação ainda. E hoje, estima-se que 80% dos autistas, eles não estão no mercado de trabalho. É um número sim, muito alto ainda. Então, a gente sim. briga para poder mudar um pouco esse cenário, trazer um pouco de informações. As empresas ainda estão um pouco fechadas para essa questão de contratação de pessoas com autismo. É um desconhecimento a respeito do próprio autismo, né, que causa isso. Verdade. Essa é a nossa briga, porque o autismo ele tem diferentes graus. A gente tem o leve, tem o moderado, tem o severo. Um autista que a gente está falando para o mercado de trabalho é um autista moderado ou leve, né? É, Isso o mesmo. severo, eu ainda não conheci algum autista severo que esteja no mercado de trabalho aqui no Brasil. A gente tem o exemplo, tem exemplos de pessoas no exterior, mas aí eles conseguiram transitar entre o espectro, né? Por exemplo, Uhum. hoje a Sunrise, que é além de um programa de reabilitação, ele é o CEO deles é um autista. E um autista que saiu da severidade e agora toca a empresa que era dos pais. Isso é muito lindo. Mas o que a gente vê para o mercado de trabalho do autista hoje, você falou do fechamento das empresas, é o desconhecimento das pessoas com relação ao autismo. A gente vai falar de leis, das cotas e tudo mais, né? Essas cotas não cobrem todas as pessoas, tornam o Não, processo seletivo bastante concorrido. E aí a gente felizmente. vê, exato, a gente vê a maior parte dos autistas adultos hoje migrando para uma área de empreendedorismo, né? Ou a área Muito, verdade. artística, de artesanato, de uma série de coisas. Mas nós temos que nos preocupar com o quê? Eles devem estar onde quer que eles queiram estar. A gente tem que criar situações dentro da empresa, como prestador de serviço, seja lá o que for, todo ser humano tem o direito de escolher o que vai fazer da vida, né? E hoje, Elaine, a gente tem alguma lei que vá de encontro com as pessoas com autismo especificamente, ou essa cota para pessoas com deficiência, o autista já entraria nisso, dentro de uma empresa? Amanda, antes de falar da lei, eu só queria fazer uma observação que a Fala. gente ainda tem aquele rótulo do autista, que o autista é aquela pessoa que fica num canto isolada, que ela fica se Sim, balançando, que ela não tem uma socialização. Então a gente ainda tem que quebrar um pouco de paradigmas, porque quando a gente fala de autismo, a gente fala de espectro. Quando a gente fala TEA, é transtorno do espectro autista. Cada autista é de um jeito, por isso que nós estamos falando de espectro. Então, para as pessoas tirarem um pouco desse rótulo, fala, como eu vou contratar uma pessoa que fica isolada num canto, que fica só se balançando? Por é isso que a verdade. Amanda trouxe essa questão aí de graus. Tem o grau leve, moderado, severo, só para vocês entenderem um pouquinho, tá bom? É, Bom, a, são 80, aqui na cidade, quando eu levantei esse dado, são 83% das pessoas com deficiência aqui na cidade de Santo André que estão fora do mercado de trabalho. é É um muito número muito alto esse. alto.
E As pessoas ainda têm muita dúvida. Obrigada, Jaque. Tô vendo o pessoal aí falando um pouquinho. As pessoas ainda têm muita dúvida com a lei de cotas. O pessoal acha que é algo recente. E não é algo recente. Essa lei tem quase 30 anos. O que que é a lei de cotas? Ela foi sancionada em 1991. Isso faz com que as empresas sejam obrigadas a fazer contratação. Então, existe uma norma dentro dessa lei. Empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a contratar determinadas porcentagens. Eu vou pegar uma colinha aqui, peraí. eu também preciso de uma cola. Eu vou dar o número da lei, porque às vezes o pessoal quer pesquisar, quer procurar. A lei de cotas é a lei 8.213/91. Por exemplo, uma empresa com mais de 100 funcionários, ela entre 100 e 200 pessoas, elas precisam contratar 2%. E daí por diante. Aí, por exemplo, uma empresa com 1.001 funcionários, elas precisam contratar 5%. Só que o que acontece? O autismo, em 2012, sancionaram uma lei que o autismo passou a ser uma deficiência. Aí conseguiu todos os direitos legais, todos os benefícios diante a lei. A partir daí, foi possível fazer contratação de pessoas com autismo. Antes disso, não era realizado a contratação. Isso muitas pessoas me perguntam. Uhum. Então ele ficava de... fora mesmo. E hoje em dia. Então, você imagina, em 2012 foi sancionada a lei. A partir daí, as pessoas foram buscar informação sobre o autismo. E é o que eu te falei, eles ainda têm um rótulo do autismo. Ah, é aquela pessoa que fica ali no canto, que ela fica se balançando. Não, gente. Hoje tem relatos de contratação de autistas de grande performance dentro das empresas. Então, a partir disso, a gente conseguiu, em 2019, uma conquista muito grande. Dentro do censo 2020, a gente vai ter dados sobre o autismo. Sim. Você quer falar Que é um um pouco, passo. Amanda? Não, fique em paz, vai falando aí. É É um passo muito importante a gente ter os dados corretos a respeito do autismo, porque até então eles não estavam no censo, né? Nos censos nacionais. Mas manda ver aí, vamos lá. E qual é a importância aí do censo? A gente precisa ter números tangíveis para apresentar, até para poder brigar aí por políticas públicas para a saúde, questão também de escola, que hoje não é o foco, mas são grandes dificuldades também, então eu venho levantar um pouco sobre isso. E a partir disso a gente vai ter números mais confiáveis. Só que eu não sei como que vai ficar esse ano por conta da pandemia, o censo, se eles já chegaram até algum número aí já para apresentar. Você sabe de alguma coisa? Até esse momento, não. Eu acho que, assim como muitas coisas, tá meio parado. A gente também está parado com a lei Romeu Mion, com relação ao Uhum. autismo. E o censo, eu acho que vai ter que se adaptar à nova situação, né? Não sei se eles vão fazer online, seria uma boa, vai ter que ser feito adaptação. Mas é importante a gente dizer que o autista, hoje, é aquele que tem laudo. Então, se a pessoa não tem um laudo, é muito complicado. E quando a gente fala de mercado de trabalho para pessoas autistas, a gente tem que lembrar de uma parcela enorme de adultos sem diagnósticos ainda. Tem muito Muito, adulto. e diagnóstico tardio, né? Sim. E a questão fica ainda pior porque as pessoas desconheciam até então o autismo leve ou de alto funcionamento, alta performance, porque eram diagnosticadas, então, de um modo errado, com outras patologias. Então, hoje, você tem um grupo grande de adultos autistas que estão lutando por seus laudos, né? Então, o número do censo, o número com o qual a gente vai ter que trabalhar daqui a algum tempo, acho que 2, 3 anos, vai ser ainda maior. E a gente que trabalha autismo, né? A gente tenta falar para as pessoas, gente, é enorme. O número de pessoas autistas é muito grande.
E a pessoa fica assim, ah, mas eu li lá na OMS, eu li na não sei aonde, né? Esses dados, eles vão, principalmente aqui para nós, nível Brasil, vão ser dados que vai mudar completamente a nossa vida, a nossa perspectiva com relação ao autismo. Tem Amanda, pergunta? posso responder a pergunta da Jaqueline? Pode, é a última que mandaram, porque tem uma para cima. Ela Ó, está da perguntando. para cima tem uma. Quais são as principais dificuldades da inserção da pessoa com diagnóstico de autismo na empresa, nas empresas? Ainda o que eu vejo de grandes dificuldades é o quê? Hoje as empresas acabam contratando para seguir a regra aí da lei, porque as empresas que não contratam, elas são multadas. Então, elas acabam fazendo contratações rápidas para tapar o buraco. Essa é a grande verdade. E Eu aí, vou dar você não tem uma equipe preparada para receber as pessoas? de forma alguma. Eles não preparam as equipes para receber essas pessoas, eles não apresentam as dificuldades, as deficiências. Então, as grandes dificuldades do autista hoje para entrar no mercado de trabalho, primeiro, se recolocar ou conseguir essa primeira colocação no mercado, é muito difícil. O segundo maior problema hoje qual é? É se manter dentro das organizações. As empresas não têm programa de incentivo, programas de inclusão, são poucas as empresas. As empresas maiores, as grandes multinacionais, a gente ainda encontra algum programa, mas infelizmente eles acham que é gastar dinheiro, ou eles contratam para deixar a pessoa ali de vaso, que eu acho terrível. E um outro problema aí da colocação do autista no mercado de trabalho é que ele seja absorvido dentro da empresa de acordo com as expectativas. Muitas vezes eles têm um curso técnico, cursando faculdade, então eles têm um bom conhecimento, mas é apresentado um cargo bem inferior, porque eles falam, é uma pessoa com deficiência, ele vai ter algum tipo de problema, vamos adaptar ele primeiro, depois a gente dá uma oportunidade melhor. Então, esses são grandes problemas que a gente ainda encontra dentro das contratações de pessoas com deficiência. Muito complicado. Vamos para a pergunta da Jaque. Aliás, muito bem respondido. Obrigada. Nada. Você quer fazer a pergunta dela? Porque às vezes alguém não viu. Vou fazer. É difícil até chegar no diagnóstico. É difícil até chegar no diagnóstico, aí atrapalha a vida do autista e principalmente das mães que às vezes não aceitam. É Você quer bem isso. responder? Pode ser. É bem, Jaque, é bem. Eu tô chamando de Jaque porque você falou, Jaque, Pode eu tô me chamar. sentindo É íntima tudo das amigo, pessoas. já que é da família. Então, Jaque, o diagnóstico de autismo hoje é bem difícil. Tanto para vocês, o diagnóstico precoce para uma criança com menos de 3 anos, quanto o diagnóstico tardio. Ele é difícil. As principais dificuldades primeiro, a especialização profissional aqui no Brasil, que está bastante defasada com relação ao autismo. Nós temos pessoas especializadas em um determinado nicho, e isso dificulta os diagnósticos. E a gente também tem a questão da não especialização. Você tem um monte de profissional, até mesmo os médicos, Jaqueline, que não entendem autismo, não sabem autismo. A única coisa que o cara sabe sobre autismo foi o que ele aprendeu na faculdade ou que ele leu num livro de medicina. E aí, quando a gente fala em espectro, e quando a gente fala de diagnóstico tardio, nós estamos falando especificamente de autismo leve. Porque o autismo moderado e o severo, ele é mais sintomático. Então, ele realmente ele é diagnosticado mais rápido. Mas o autista leve, não. Então, o autismo leve, hoje, ele exige uma vivência do profissional com pessoas autistas. Por exemplo, eu não conseguiria ter uma sensibilidade maior e melhor para diagnosticar ou suspeitar autismo se eu não trabalhasse tanto com autistas. E aí, às vezes, nós não temos esse profissional vivendo
os espectros. E aí ele fala, olha, mas você não tem estereotipia. Olha, mas você não fica isolado, batendo lá sua cabeça na parede, então você não é autista. Ou então a famosa frase, você não tem cara de autista, né? Você fala muito bem, nossa, então você não é autista. Então, a gente está trazendo, aliás, Jaqueline, várias pessoas. No sábado, por exemplo, nós vamos conversar com o Igor Agostinelli, ele é autista. E o cara é um showman, né? Assim, você não vai falar, Ele é olha, essa mesmo. pessoa tem. E ele é funcionário público, né? Então, assim, é uma pessoa que passou num concurso público, é uma pessoa que fala muito bem, só que ele não deixa de ser autista, né? Então, é muito complicado diagnosticar agora. E essa questão da aceitação das mães é mais com relação à infância. Existe uma não aceitação das mães com relação ao diagnóstico de autismo ou de outras coisas também. Mas o de autismo realmente acho que assusta e as mães acham que ter um filho autista é ter um filho completamente disfuncional, né, Elaine? E, na verdade, não é nada disso. Nada disso. Então, quanto mais a gente quiser incluir o autista, seja no mercado de trabalho, seja onde for, a gente tem que aprender o que é autismo de verdade para conseguir fazer isso por eles. Espero ter respondido. E posso fazer só uma observação? Uhum. Às vezes, com a família não aceita, não só as mães, a gente também tem dificuldade, às vezes, da aceitação dos pais e Uau, demoram para buscar intervenção. sim, E isso é verdade. bem preocupante, porque o autismo, quanto mais cedo a intervenção, mais chance ele tem de diminuir algumas dificuldades aí do futuro. É A minha mãe verdade. dando parabéns. Beijo, mãe. Ai, não acredito que ela tá aqui. Tá Que aí. fofa. Duas pro Eu sou fã linda do dessa. João, que elas são maravilhosas, que elas trabalham em inclusão. Pro Tamires e a pro Rafaela. Beijo. Pessoal aí da A, inclusão. a, a Fernanda ela tá me ouvindo demais, tadinha. Ela já sabe tantos meus discursos que ela tá aqui. A coisa fica pior quando fala de mulheres. É verdade, Elaine. É pior. O diagnóstico tardio em mulheres e mulheres autistas é bem difícil e as meninas estão Uhum. aí sofrendo. E a Tamires Souza, É aí a está a pro. diferença. É a pro entre incluir e É. integrar o autista, isso é verdade. Né? Não só no mercado de trabalho, mas em tudo que é social, desde a escola. Isso é verdade, Tamires. Essa é uma grande bandeira que a gente leva na EPSTEM, que é a questão de tornar a informação sobre autismo acessível a todo mundo, para que as pessoas comecem a incluí-los, né? Tanto eu que trabalho com isso, a Elaine, que vai que trabalha com isso, quanto o tio do cachorro quente, a cabeleireira, né, o dono da quitanda, da padaria, todo mundo tem que saber o que é autismo, todo na esfera social de um modo geral. A galera tá dando parabéns. Vamos lá. Verdade, Jaque tá respondendo. Vamos lá, vamos continuar aí. Senão vai ficar Beijo pra muito Lê, minha grande. cunhada também tá assistindo. A gente volta aqui vocês, meninas, eu juro. Agora, Uma outra coisa para se pensar é como que essas empresas vêm se planejando para fazer contratação do autista. Tem uma ONG dinamarquesa, Specialiterne, acho que eu falei certo. uhum. Inclusive, a Andressa, ela trabalha lá, ela faz acompanhamento das pessoas com autismo, ela está assistindo a live. Ela é uma grande parceira aí de trabalho. Fiz algumas seleções, ela participou comigo, me ajudou aí na inclusão na empresa, fez todo o acompanhamento comigo das pessoas com deficiência. E hoje a maior dificuldade é as empresas se especializarem. A preocupação delas mais é cumprir a cota para não tomar multa, mas aí eu jogo um desafio para você que tem uma empresa que faz contratação. Você vai perder muito mais dinheiro e muito mais tempo tendo que fazer contratação todo mês de pessoas com deficiência, porque você não consegue adaptar essas pessoas. Isso a Sim. gente vê e escuta muito. Eu vou dar até um exemplo de uma parceira, uma amiga minha,
que é a Gislaine, ela trabalha comigo, ela tem deficiência. E ela, desde que eu entrei na empresa, ela me conta o seguinte, que ela tem 3 carteiras profissional registrada, Uhum. cheia. Ela tem mais de 20 registros. Ela chegava nas empresas, ela é uma pessoa extremamente inteligente, ela é uma pessoa extremamente competente, e ela chegava nas empresas e ela não se sentia acolhida. Ela não Sim. sentia que ela estava sendo incluída como uma funcionária. E ela conta que no primeiro dia ela arrumou a mesa, foi sentar, ligar o computador, e ela falou: Ah, legal, o que que eu vou fazer? E o líder falou: Ah, assiste aí uma internet, lê uma revista. Ela se sentiu extremamente desmotivada. Ela estava ali para trabalhar e para eles não, ela estava ali para cumprir uma cota. Eu, ó, ela ali, ó. E isso é Beijo, muito Gislaine. triste, porque a Muito. gente não está trabalhando só com a parte de inclusão, a gente está mexendo com a autoestima dessas pessoas também. O autista, ele tem algumas comorbidades, né, Amanda? Sim. Ele pode ter Assim, qualquer comorbidade, desde deficiências uhum, físicas a deficiência intelectual, ahn, outras síndromes associadas, mas nada justifica esse tipo de comportamento uhum, social da nossa parte. E a exatamente. gente está aqui justamente para lutar para que isso acabe. Então, nós precisamos que os empresários se qualifiquem no sentido de procurar saber o quanto essas pessoas podem contribuir, porque são excelentes, não importa a deficiência que ela carrega. O que a gente tem que começar a olhar é o potencial dessas pessoas. Então, você tem uma pessoa bem qualificada, com cursos, com faculdade, com um super potencial, que é subjugada por um sistema. E isso é terrível. Isso não é qualidade de vida, isso não é justo com a pessoa com deficiência, nem o autista e nem qualquer outra. Né? Então, assim, o desconhecimento faz com que isso aconteça. Existem pessoas autistas sem nenhuma comorbidade, elas têm apenas o autismo. E existem outras que têm, que pode ser depressão, ansiedade, isso para qualquer ser humano, né? Hoje a gente está vendo que saúde mental é uma coisa que todo mundo tem que se preocupar. E as empresas devem se preocupar com saúde mental também. É outra negligência, né, do mercado. Eu entendo, sabe, Elaine, na esfera capitalista. Eu entendo que, às vezes, principalmente aqui no Brasil, a nossa cultura é bastante resistente a mudanças. Então, se não fosse Verdade. essa lei, né? Se não fosse por força da lei, nós não teríamos pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E não é raro a gente ver as pessoas até serem maltratadas no ambiente de trabalho. Se você vai a um Verdade. supermercado, né, por exemplo, a Rede Coop, ela tem um programa enorme de contratação de pessoas com deficiência. Só que não é raro você chegar no mercado e ver aquela pessoa com deficiência sofrendo algum abuso, abusos verbais, sendo destratadas, às vezes chamam a atenção da pessoa na frente de outras. Isso é terrível, né? E eu acho assim, que de alguma maneira os empresários não se levantarem, não se voltarem para essas questões que a gente está se colocando, nós, enquanto sociedade, podemos nos levantar, sabe? Dizer não é assim. Então, muito. São tantos passos. Às vezes eu penso, meu Deus, são tantos passos que a gente tem que dar, né, com relação a isso. Será que a gente vai conseguir, Elaine? O negócio não Amanda, seria a eu fé, não tem. entendo, eu entendo que outro dia me chamaram, ah, você é militante aí da inclusão. Eu entendo que, por exemplo, uma semente que a gente plantar ali, a gente já vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Igual essas ONGs, a ONG que a Andressa trabalha, dinamarquesa, eles têm um processo incrível de contratação de pessoas com deficiência. Desde a escolha da contratação, capacitação, todo o trabalho de socialização, até mesmo a vestimenta que essa pessoa vai trabalhar, e também a escolha da área, a área da tecnologia. Alguns autistas, eu acredito que a maioria, eles têm uma facilidade aí com a tecnologia.
É verdade. E tem a questão dos hiperfocos, e Hiperfoco. tem um grupo assim enorme, hiperfocado em tecnologia, e eles sabem tudo. É uma coisa fascinante, é um conhecimento assim que nós, neurotípicos, jamais vamos ter sobre determinada área, né? Eu já vi falar muito sobre o Vale do Silício, que tem contratado bastante pessoas autistas, Uhum. justamente pelo hiperfoco em tecnologia, né? Mas é um problema tão profundo esse do mercado de trabalho, que é um problema filosófico e econômico também. Porque a gente está falando de uma sociedade completamente capitalista que visa apenas o lucro. Né? Então, assim, o lucro, a produtividade, e aí você subjuga uma pessoa com deficiência e coloca ela num grupo de não produtivo. Essa pessoa não vai ser produtiva, essa pessoa não vai me gerar lucro, então ela não é interessante para o mercado de trabalho. E a gente está falando aqui para vocês que isso não existe, né? Uma pessoa com deficiência, uma pessoa autista, ela pode perfeitamente, se essa é a questão empresarial, produzir lucro e ser realmente produtivo nas suas áreas. Não existe isso. Hoje a gente tem médicos autistas, até um psiquiatra famoso aqui na cidade de São Paulo, que é autista, nós temos cantores autistas, nós Sim. temos várias pessoas, mas Jogador de assim, futebol. jogador de futebol, a gente precisa que mais pessoas estejam interessadas. Agora, falando da sociedade no sentido micro, é importante que o empresário, tanto o grande empresário, como você estava falando, as multinacionais têm programa. A gente tem que começar a criar programas nas empresas menores, porque são nas empresas menores que muita gente começa. E agora, com toda essa questão econômica do nosso país, são nas empresas menores que a gente vai conseguir emprego. Dificilmente a situação econômica vai nos proporcionar outras Verdade. oportunidades. Então, todo mundo tem que estar a par disso, assim. Me assusta muito, sabe? Às vezes É eu realmente olho... assustador. Agora, assim, a Dinamarca é um país que eu admiro em muitos pontos, né? Eles Uhum. estão à frente de muita coisa. Só o fato de ter uma ONG que tem essa preocupação, e eu espero que a gente possa fazer algo muito parecido na Episteme, é o plano, né? Que a gente consiga fazer isso aqui na cidade de Santo André, com relação à contratação de pessoas com deficiência e a prestação de consultoria dentro das empresas, para que as pessoas entendam como deve ser feita a inclusão, né? Eles não são cotas. As pessoas com deficiências não são um número, né? Não é uma questão de eu sou obrigado a contratar, né? Eles têm um potencial muito incrível. Infelizmente, a gente perdeu a live da Vitória Rosseto essa semana, que foi Ah, feita pelo Instagram. verdade. O Instagram não está salvando as nossas lives, eu estou super chateada. Ontem Uma também pena perdemos mesmo. com um advogado, mas Foi sensacional. a Vicky é uma mulher com deficiência e ela estuda na Universidade Federal do ABC, é militante das causas das pessoas com deficiência, e eu já tive a oportunidade de conversar com a Vitória em vários. Foi uma live incrível. Eu estou chocando ela para fazer de novo. Eu falo, meu Deus, Vicky, vamos fazer de novo pelo Facebook, porque as pessoas precisam ouvir essa mulher. Ela tem as suas dificuldades, é uma mulher com deficiência, cadeirante, e, gente, você conversa com ela, o seu É queixo incrível cai. mesmo. Ela é incrível. Aí você já imaginou? A Vitória vai sair de uma universidade federal para um mercado de trabalho dessa qualidade? Sabe? O mercado de trabalho não merece a Vitória, não merece tantas outras vitórias, né? Que a gente. É, é, meu, é uma luta muito. A gente. Não é a questão de ser militante, né, Elaine? Mas a gente tem Sim, visto cada vez mais que a política é uma forma de chegar às pessoas, fazer com que as pessoas enxerguem as necessidades das outras pessoas. Não tem como. Segue aí, amiga, que né? eu já viajei. Eu já saí da Olha aí nossa o pauta. convite. Amanda, olha aí um convite para fazer uma live com a especialista Erne. A gente pode depois conversar melhor aí com a Andressa. Eu acho que vai ser muito rico, vai ser muito importante. Andressa, por favor, Andressa, meu chuchu.
que a gente faz? Vamos mandar um bolo da Audrey para Andressa? A gente vai conseguir. Gaudi. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. É, tem uma amiga, a Gisele, ela é de Jacareí, ela está assistindo a gente. Ela comentou que a irmã dela está 11 anos no Poupa Tempo, acredito. É de Jacareí, Gi? Ela é uma pessoa cega e ela se sente super incluída lá. E eu já vi uma matéria com ela, muito legal, muito bacana. A cegueira é uma coisa que a gente ainda não trabalha aqui na Episteme, na sua totalidade. Nós temos uma criança autista com cegueira aqui, mas devido a uma série de comorbidades bastante graves, ele não tem uma funcionalidade que ainda nos levou para essa preocupação do mercado de trabalho. Mas eu imagino que, de alguma maneira, as deficiências físicas, elas estejam um minúsculo passo à frente das deficiências intelectuais e do autismo, né? A gente vê um pouco, gente, eu não estou falando que é assim, mas um pouco mais de acessibilidade, de iniciativas de alguns locais, de algumas empresas. O Poupa Tempo é um cargo público? Nossa, buguei agora. Acredito que alguns cargos sim e outros são contratos. A Gia acabou de falar que é São José dos Campos. A gente vê que as instituições públicas elas têm uma maior iniciativa de integração, né? Como o Igor. Quando o Igor, tô falando do Igor, gente, mas coitado do Igor, não tá nem na live. Igor, entra aí. Ele Igor, precisou, entra aí. ele precisou de algumas ajustes depois do diagnóstico, incluindo um filtro do computador que a luz branca agitava um pouco ele, né? Essas coisas. E só foi possível depois de um laudo, mas foi possível. Mas ele é um funcionário público na Câmara de São Bernardo, né? E aí você vê que talvez haveria um pouquinho mais de resistência numa empresa privada, porque infelizmente a lógica capitalista é o que predomina. E a visão do deficiente enquanto um ser improdutivo, ela tem que ser derrubada. Ela tem que ser derrubada e é para ontem isso. Porque Até nós porque estamos isso em... não é verdade. Exato, exato. Aqui na Episteme, por exemplo, nós temos pessoas com certos graus de limitação, incluindo até a Uhum. mim, né? Até a mim. Eu tive muitas dificuldades no mercado de trabalho e eu só pude crescer na minha profissão porque eu fui acolhida por uma escola. E que vale até a pena dizer que foi o Colégio Foco de São Caetano do Sul. É um colégio que trabalha só com inclusão e eu tive um olhar inclusivo na minha contratação, porque eu tenho minhas limitações devido ao lupus. E eu precisava, às vezes, recorrer, e geralmente a faltar. E eles nunca, nunca, em momento algum, não tiveram um olhar assim, inclusivo. Eu nunca tive nenhum dia descontado, Elaine. Eu nunca tive uma chamada assim, olha, de dizer você é incapaz. Mas eu já passei por locais que deixaram muito claro que, dentro das minhas limitações, eu era um ser humano incapaz de estar ali. E uma vez, eu deixei de ser contratada por uma escola por ser gorda. Essa foi assim, essa foi a Que coroa. difícil. Aí eu te falo, o mercado fala tanto aí das limitações da pessoa com deficiência. Eu te pergunto, será que é as pessoas que têm a deficiência ou são as empresas que ainda são limitadas? É um questionamento que eu ainda me faço. Exato. É verdade. É uma coisa assim muito estranha. Eu tenho conversado bastante com alguns autistas que são digital influencers, né? Atualmente, adultos, porque eles trazem essa demanda, né? Por exemplo, a semana que vem o tio Faso vai falar com a gente numa live. Ah, eu te faço. E ele é É muito bonequeiro. legal. Eu É, adoro né? essa palavra, bonequeiro. Eu falo, meu, que coisa fantástica, Ele bonequeiro. é Ele sensacional. E ele teve também um diagnóstico tardio. foi. O diagnóstico tardio, né? O nome dele é Fábio. O Fábio teve, além do diagnóstico tardio, ele é pai. E é muito Ele é legal as tardio. pessoas.
as questões de paternidade que ele está trazendo. Como é que você é autista e é pai? E na live da Vicky, a Vicky trouxe para a gente um dado muito, muito interessante. Ela falou que até poucos anos atrás, aqui no Brasil, era possível esterilizar pessoas com deficiência sem o consentimento delas. Sim, é Porque chocante, meu, isso é muito chocante. socialmente a gente dizia para essas pessoas que elas não poderiam ser mães ou pais, né? E aí a gente vê aí o Faso fazendo uma paternidade atípica tão bonita. E a semana que vem a gente vai falar com ele. Eu esqueci o dia, eu acho que é dia 2. Mas vai ser bem legal o bate-papo. E o Faso, ele é o bonequeiro, né? Ele faz bonecos. E eu acredito que empreender acaba sendo uma saída para as pessoas com deficiência, sabe, Elaine? Porque de alguma maneira também foi a saída que me coube. Eu via que eu tinha limitações e que essas limitações me deixavam fora do mercado de trabalho. Agora, gente, eu tenho lupus e tenho algumas limitações. Se eu me sentir assim, imagina uma pessoa com uma deficiência mais severa, uma pessoa surda, né, por exemplo. O programa da Volkswagen para surdos, ele foi muito bem divulgado uma vez. A Volkswagen contratou bastante pessoas com a deficiência, né, com a surdez. Só que quando você conversa com os funcionários, eles se sentiram desamparados. Até pelos colegas sofriam bullying. Eles se chamam de peão, tá, gente? Não é eu que tô chamando os caras de peão, não. Quando você conversa com algum surdo que trabalhou nesse programa, ele fala, olha, eu sofri bullying, riam de mim, a gente comia separado no refeitório, ninguém se aproximava da gente, os surdos ficavam só com os surdos. Eu queria saber se, na sua visão de gestora, você observa isso, se as pessoas de inclusão acabam ficando entre si. O que é que acontece? Quando a empresa não está preparada para fazer contratação de pessoas com deficiência, nós sofremos muito com a adaptação. As pessoas não conhecem, por exemplo, um autista, eles não têm noção das limitações. E muitas vezes eu já vivenciei uma questão que me fez pensar e fazer um programa de treinamento aí para as pessoas conhecerem um pouco das deficiências. Eu cheguei em um determinado setor e perguntei: oi, você viu fulano? A pessoa virou e falou: ah, o que tem um probleminha? Você entende? A pessoa não tem um probleminha, ela tem uma deficiência. E essa pessoa com deficiência, ela também tem um nome. Então, ela tem que ser tratada com respeito, ela tem que ser tratada pelo nome. Então, não adianta você brigar, bater de frente. Você tem que ensinar, você tem que fazer todo um papel de conscientização. Então, a partir daí, toda empresa que eu passei, eu deixei um programa de inclusão. Muitas empresas o programa morreu, não deu continuidade, e outras não. A gente, hoje, na empresa que eu estou, a gente teve um volume grande de contratações e eu me vi até mesmo obrigada a fazer um trabalho para que essas pessoas possam ficar. Não é fácil, é difícil. E o que acontece? O mercado capitalista, você oferece 2, o vizinho do lado oferece 4.000. Então, os autistas acabam saindo de uma empresa para outra com mais facilidade, porque o mercado tem essa barganha ainda. Então, eu encontro um pouco de dificuldade dos dois lados. Eu, enquanto selecionadora, em fazer a captação dessa pessoa, adaptação e a inclusão dele com os funcionários. É onde pega. Onde eu tenho maior problema são os funcionários entenderem, compreenderem a deficiência, incluir. Quando isso acontece, isso é muito lindo, gente, é sensacional. E pela sua experiência, assim, Elaine, no seu dia a dia, com pessoas com autismo, como eles são dentro da empresa, mesmo com todas essas dificuldades? É, mesmo com as pessoas às vezes não aceitando eles, como que tem sido assim a sua experiência? Conta um pouquinho pra gente. Você já falou que é lindo, mas conta aí um pouquinho mais. Hoje tenho mais dificuldade de fazer contratação de pessoas com deficiência, até mesmo
pelas circunstâncias que a empresa está engatinhando aí com o programa de inclusão, mas já a gente está abrindo portas. O grupo tem pessoas com autismo, isso é muito legal. Inclusive, essa semana eu conversei com uma pessoa que fez uma contratação do grupo para saber como que essa pessoa está indo, o que, que ela está achando da dinâmica. E uma coisa que a gente tem que aceitar nossas limitações e melhorar. A primeira vez que eu entrevistei uma pessoa com autismo, eu fiquei muito perdida. Eu fiquei extremamente perdida. Essa pessoa não me olhava, ela não estava segura em me passar algumas informações, então foi ruim para eu enquanto profissional e para ela que estava ali. A partir desse momento, eu fui atrás de ONG, eu fui atrás de conhecer um pouquinho até mesmo de análise do comportamento, para eu poder fazer uma entrevista que essa pessoa também se sentisse acolhida. Aí, de uma segunda vez que eu fui fazer o atendimento dessa pessoa com autismo, eu chamei o gestor da área, e essa pessoa ficou tão nervosa que ela teve ecolalia. Você quer falar um pouquinho de ecolalia? Você pode explicar? A ecolalia é um sintoma trazido dentro do espectro que ou eles repetem o que a gente acabou de falar, ou eles movimentam a boca sem sair som, mas você vê que eles estão repetindo, reproduzindo o que nós acabamos de falar, ou alguma frase que eles são apegados, né? Nas crianças a gente vê muita frase do desenho, né? Eles ficam repetindo as frases que eles escutam no desenho. Mas no adulto, a ecolalia ela pode também ser de pensamento. E isso é incrível. Às vezes você está olhando para um adulto, ele teve uma ecolalia verbal ou ele ficou estagnado assim na sua Isso, frente? verbal. Não, Então, verbal. ele poderia ter tido uma de pensamento de ficar te olhando e repetindo aquela frase. Não, nem todos têm ecolalia, mas a maior parte tem, Elaine, o processo de ecolalia, assim. Eu não vejo mal, nunca, como trabalhando com autismo, eu nunca tentei retirar as ecolalias. A gente tenta direcionar as Também não vejo ecolalias de uma problema. forma para algo que seja mais produtivo e que não atrapalhe aquele serzinho, né? Mas alguns profissionais acham que a ecolalia deve ser retirada. Gente, eu sou muito contra esse tipo de retirar comportamentos. E a ecolalia é essa repetição, que acaba sendo, no adulto, é por uma descarga neurológica, que ele recebeu aquele estímulo, estava ansioso, nervoso, e aí sai as palavras. Mas como que foi? Você quer descrever a ecolalia que a pessoa teve? E Ele ficou falando. Pode ser palavrão ficou. E a também. situação né? Palavrão. E o que acontece? Já era o momento de gerar ansiedade para ele, era tudo novo, ele nunca tinha trabalhado. Eu chamei o gestor, eu percebi que ele ficou bem nervoso, aí ele começou a balançar as mãos, que é o flapping, que a gente chama de flapping, É, e eu tentei acalmar ele, só que o gestor não estava preparado para entrevistar ele. E antes da entrevista eu expliquei o que era autismo, então era tudo muito novo ali. Então foi sim. ruim para os dois lados, foi ruim para o gestor também. Por que eu estou dando esse exemplo? Por isso que a gente fala de treinar as equipes, Sim. sensibilizar antes de fazer essas contratações. É como Porque, jogar Daniel na cova dos leões. sim. E eles são muito corajosos, mais corajosos que a gente, porque eles Muito, sabem que muito, eles muito. estão diante dessa sociedade medíocre, mas eles enfrentam, e eles são muito corajosos. É um tipo de coragem que nós, neurotípicos, jamais vamos experimentar. E a ecolalia, seja se a pessoa travou ali falando uma frase, ou começou a ter as suas estereotipias, os seus flappings mais aguçados, ele só está se regulando. Ele está tentando lidar com o nervosismo de uma entrevista, ele está tentando lidar com a informação que ele tem que passar para Sim, você. Então, isso não incapacita ele. É só uma forma de regular, porque a gente recebe um estímulo e todo esse processo de regulação ela é feito internamente. Então, igual, a gente estava conversando antes da live, você falou, eu tô nervosa, eu tô suando. Mas ninguém viu que a gente estava nervosa, suando.
Ninguém percebeu, porque é um processo mais discreto. A regulação neurológica do autista, ela é diferente e ela é necessária. Os flappings são necessários. Às vezes até a própria colalia ali naquele momento vai ajudá-lo. Então não é um problema, gente, não é uma convulsão. Você não vai ter que chamar o SAMU, você não vai ter que fazer nada disso, ele não está precisando de socorro. Automaticamente ele vai se ajustando neurologicamente e daqui a pouco vai passar. Né? Infelizmente, as pessoas não estão preparadas para isso, né? E acham que é algum problema. Ah, tá, então o cara vai ficar fazendo isso toda hora. E não é toda hora. E mesmo que fosse, né? Toda hora. A gente tem que criar estruturas sociais para comportar tudo isso, gente. E é assim, muito necessário, muito necessário. Você marcou aí outro ponto? Eu me perdi. Hoje eu estou muito perdida, perdão. Marcou o quê? Desculpa, não entendi. Outro ponto da a gente eu Sim. saí do assunto. E o que acontece? Eu já ouvi de gestores. O que você achou de interessante aí nesse papel de inclusão, de adaptação, de contratação de pessoas com autismo? O autismo ele tem hiperfoco e muitas vezes quando ele pega para fazer determinada atividade, o que foi estipulado para ele fazer, ele é uma pessoa extremamente focada. Isso é muito rico para a empresa. Muitas vezes eles têm demandas minuciosas que o autista consegue exercer com excelência. E outra coisa, a parte de rotina deles, eles são extremamente religiosos aí com a rotina. Então, essa questão até mesmo de atraso, de falta, é muito difícil. Então, esse é um outro ganho aí para as empresas. Todos, um benefício para as duas partes. Em questão de avaliação, de desempenho, de alta performance, todas que eu participei e avaliei, eu só tive questões positivas. Eles se surpreenderam. Mas por quê? Antes de fazer a contratação, a empresa estava preparada. Antes de realizar a contratação, a equipe estava também preparada para receber essa pessoa. E quando ele é acolhido, você imagina a questão até de autoestima. Quando a gente fala de trabalho, o que é o trabalho para a gente? Trabalho é uma coisa digna. O trabalho você deixa ali toda a sua energia e depois no final disso você recebe uma recompensa. Então, para o autista, isso é muito legal. Ele para o mercado de trabalho, ter socialização, ele ter o dinheiro dele. Você imagina, outra preocupação aí das famílias, eles não vão estar aqui para sempre. O Sim. autista ter o recurso dele, saber se desenvolver sozinho. Gente, isso é muito legal. Autonomia, independência, Autonomia. tudo isso. O nosso trabalho hoje com autista, a gente se resume no desenvolvimento de autonomia social, em todas as esferas sociais. Então, o que a gente trabalha não é para extinguir nenhum comportamento e não é para torná-los iguais ao neurotípico, não. O nosso trabalho é criar condições, primeiro, dos dois lados. A gente tem que trabalhar dos dois lados. É por isso que a gente está fazendo tanta live e tudo mais. Para que o neurotípico ouça e se conscientize, né? E comece a construir ao seu redor um ambiente inclusivo. E nós trabalhamos com a demanda do autista para que ele realmente crie estruturas internas para enfrentar esse mundo com maior autonomia. A preocupação dos pais é muito coerente. Nenhum pai, nenhuma mãe vive para sempre. E todo autista vai crescer, né? Por exemplo, eu acho, talvez você discorde de mim, mas eu acho que hoje a questão da educação, sem inclusão, também piora muito a qualidade do autista no mercado de Com trabalho. certeza. Porque os cursos profissionalizantes, que é lei, gente. Amparado pela lei, deve ter cursos profissionalizantes, a própria faculdade, né? A gente tratou dessas demandas também com a Vitória, e sobre o que era o autista dentro da faculdade. E ela falou uma coisa muito legal, que é um programa de monitoria entre alunos para fazer a inclusão de pessoas com autismo com deficiência dentro da Universidade Federal do ABC.
Tá, a gente está falando que é algo específico deles, mas é algo tão bonito que vale a pena ser copiado por outros locais, que vale a pena ser dito. Porque em maior e menor grau, eles vão precisar dessa ajuda extra na universidade. Então, eu fico pensando, tá, nós vamos fazer todo esse trabalho empresarial para convencer o empresário, olha, contrate, é produtivo, é bom, já que você quer lucrar, né, e nós estamos nesse sistema capitalista mercenário, o que a gente está tentando fazer é você humanizar seu capital, dizendo que pessoas com deficiência são tão capazes quanto todas as outras. No entanto, a gente vai ter uma defasagem completa na formação dessas pessoas. Então, como que é a acessibilidade ao nível superior? Tá, o autista, e em geral, de alta performance, ele é muito inteligente e ele não tem dificuldades cognitivas. Mas e aquele que tem? E a outra? E a pessoa com DI? Né? Deficiência intelectual? Como é que eu faço? Então, a oferta de cursos ela é inadequada, de cursos profissionalizantes. A oferta de cursos nas universidades para pessoas com deficiência ainda é inadequada. E a gente cai num looping de erros sociais que a gente só vai conseguir corrigir alguns dependendo de outros. Né? Essa questão da contratação mesmo, Elaine, ela vai muito de encontro com essa questão dos cursos profissionalizantes, né? Do quanto as pessoas vão ser capacitadas para executar determinadas áreas. E aí é uma outra preocupação, né? Não tem como. E quando eles chegam para você, eles são sempre bem colocados nessa questão de cursos e recursos profissionais? Nem sempre. Eu fiz um processo seletivo, eu acho que foi ano passado, se eu não me engano. E eu achei ele sensacional. O hiperfoco dele era no produto que a empresa tem, para você ter uma ideia. E ele tinha uma habilidade incrível com o computador. Ele era um menino incrível. E ele era contratado para limpar gôndolas, repor mercadoria. Ele poderia ser uma pessoa dentro da loja, ele foi contratado numa loja para fazer algo mais específico, voltado aí para informática. Ia ser sensacional ele ali dentro, num cargo mais voltado para a tecnologia. Ele tinha muita dificuldade em algumas questões, porque eles são muito literal, o autista é muito literal. Então, eles não sabiam passar a demanda de trabalho, ele não compreendia, ele ficava nervoso. Isso começou a gerar muito estresse entre os funcionários, líder e ele, até que ele pediu para sair. Ele saiu da empresa. E no dia que eu fiz o processo seletivo, muito comum, muito comum, muito comum. Até mesmo o feedback, as pessoas não sabem dar feedback. E eles também costumam ser bem honestos aí e bem diretos. Então, às vezes, a pessoa não sabe dar um feedback, não sabe como chegar, e eles acabam recebendo isso de uma forma muito agressiva. Por exemplo, também algum treinamento. Custa você montar um material adaptado, usar mais figuras, tentar trazer isso. Às vezes falta um pouco dessa sensibilidade, desse feeling do empregador. O dia a dia a gente vai conhecendo o perfil, vai sentindo um pouquinho para poder melhorar o dia a dia de trabalho. Toda a contratação que eu realizei, eu acompanhei durante alguns dias, por exemplo, pelo menos a primeira semana eu fiquei do lado ali. Ou tinha alguma técnica, no caso a Andressa fez esse trabalho comigo, ela era do ITS, que é emprego apoiado, nós fazíamos a contratação e ela também é intérprete de Libras. Quando eu fazia a contratação de pessoas surdas, ela me dava todo esse respaldo. Muitas vezes, o Amanda, a empresa, ela não dá essa liberdade para a gente fazer esse trabalho. Então, a gente apanha bastante ainda. Tá muito cru essa questão ainda. A gente tem que levar essas A demandas, gente tem esse tempo debate. ainda? Tem, aqui não é o Instagram, não. O Face é coração de mãe. Ah, então tá bom. Eu tenho mais uma questão que me chamou muito a atenção e eu sempre trago esse exemplo comigo,
de uma Uhum. pessoa com DI. Ele entrou. Eu não estou dando o exemplo de um autista, mas poderia ser um autista, com certeza. Ele entrou numa lavanderia e eles tinham um tipo de dobra específica de roupa. E ele tinha problema de ele tem problema de coordenação motora e algumas questões cognitivas. Ele não tinha condições, ele não entendia como era para ser feita essa dobra. Além disso, ele tinha muita lentidão. Eles não tiveram a menor paciência, ele foi dispensado. E aquilo Não. ali gerou para ele durante a entrevista trouxe isso de uma forma tão ruim, foi tão triste ouvir aquilo. Ele não poderia fazer um outro tipo de trabalho, eles não poderiam tentar de uma outra forma. E com ele eu também tive muitos problemas por questões de apelido, essas coisas. Foi bem difícil a adaptação dele. Eu acho que a maior deficiência somos nós, enquanto sociedade. O deficiente são as empresas, os deficientes são essas pessoas que dão apelido, né? Que faz uso do capacitismo. Gente, capacitismo é Sim, crime. A gente está sempre falando isso bem pelas nossas lembrado. lives, né? É muito comum dentro das empresas as pessoas ousarem, né? Usam e abusam do capacitismo, ficam fazendo apelidos, imitando os trejeitos da pessoa com deficiência. Sim, Então, ai, gente, isso é horrível. nós somos os deficientes. Né? Quando eu falo que o debate do mercado de trabalho para o autista ele demanda mais até do nosso conhecimento filosófico, é porque realmente a gente já debateu aqui a lógica do mercado. Então, o mercado é capitalista, você tem que ser produtivo e dar lucro. Logo, você vê uma pessoa deficiente como incapaz, uma pessoa que não vai produzir lucro, né, e não vai ser produtiva no trabalho. Aí você passa pela demanda de pessoas que eu não sei o que é, eu não sei se é falta de informação, de educação, de humanidade, de Deus, sei lá, gente. Mas Eu acho que é um pouco de cada. você chegar a rir, debochar, tornar a vida daquela pessoa incômoda dentro da empresa. Para que isso? Por quê? O que você vai ganhar com isso? Isso dificulta a inclusão. A inclusão, ela deve acontecer dentro de cada um de nós. Acho que cada ser humano deve carregar dentro de si a responsabilidade de incluir. Porque senão a gente vai continuar com essas coisas. Agora, você veja, o menino foi dispensado porque tinha um determinado tipo de dobra. Isso também não poderia ser comunicado a ele? Não teria que ter um avaliador que tivesse visto que o quadro geral dele não comportava essa habilidade, direcionado para uma outra vaga, ou a empresa mudar. Porque, meu pai do céu, nós estamos num mundo que ainda está muito amarrado a estruturas antigas de pensamento e de conduta, tanto para a pessoa com deficiência quanto para as outras coisas, né? É um mundo tão estranho que a gente está vivendo hoje que, Verdade. que deprime a gente. Eu vou ser sincera, às vezes eu me sinto completamente deprimida, porque você vê que o produto humano da sociedade é péssimo. É péssimo, as pessoas não são solidárias, as pessoas não são gentis, as pessoas não se importam uma com as outras. E, gente, pelo amor de Deus, para onde a gente vai desse jeito? Qual que é o futuro da humanidade se a gente tiver essa postura? E isso se reflete no mercado de trabalho, né? Com certeza. Eu tive uma professora que trabalhou comigo em uma escola pública que ela não tinha a mão. E ela era uma professora excelente, ela era professora de português. E, Elaine, os próprios alunos, ela foi tão bulinada e tão rejeitada pelos alunos que ela saiu. Mas eram coisas horríveis que as crianças faziam com a professora. Agora eu te pergunto, teve algum pai que ouviu a queixa da escola falando, olha, o seu filho
Peraí, eu voltei, não voltei? Agora eu não sei como é que eu tô. Gente, fala comigo, porque deu pau aqui na internet. A Elaine tá travada pra mim. Oh, deu errado, deu ruim. Que pena. Nossa, eu tô toda descabelada hoje, mais do que o comum, hein, galera? Travou. Quer voltar pra se despedir? Só emoções, é verdade, amiga. A nossa vida é assim, gente. Olha, tem nada. Nossa, como eu tô descabelada. Não tem nada que não seja por emoção na nossa vida. Eu vou tentar só trazê-la pra gente encerrar. Kelly, voltando, adicionando. Foi a sua que caiu, Elaine? Fiquei. Voltei. A gente não perdeu a live, tá Posso... vendo? O Facebook é melhor. Se fosse no Instagram, a gente tava ferrado, teria perdido. Amanda, só para finalizar aqui tudo que a gente conversou, que fique aí para as empresas que elas possam pensar em refletir em projetos melhores de inclusão, até mesmo por uma questão de empatia. Imagina, quando você entra numa empresa tudo novo, já gera uma ansiedade para a gente. Imagina para uma pessoa com deficiência. E agradecer aí o pessoal, a força, foi bem legal aí a participação de Foi. vocês. A Ai, foi gente muito respondeu. legal. É que teve mais depoimento. Ai, Gi, ela ficava ouvindo a gente, olha, horas ouvindo a Tá, gente. A gente não vai fazer você sofrer, Gisele, porque horas ouvindo essas duas vozes de taquara rachada nossa, ninguém ah, merece. A galera tá. Eu acho que a nossa fala indicou outro bastante coisa. Eu queria só ler o que a Tabata escreveu aqui pra gente. tá bom, Infelizmente, a visão das empresas é capitalista e tem o interesse verdade. só em contratar pessoas com deficiência só para não pagar a multa, realmente. Deveria existir vários clones de Elaine para estar em todas as Ah, empresas obrigada. e abrir os olhos dos empresários, até mesmo os funcionários. É isso mesmo, Tabata. Mas a gente vai começar a entrar dentro das empresas com os dois pés na porta. Assim, pá, eu vim falar de Bora. inclusão. Vocês vão ter que me engolir agora. Eu não tô nem aí. Bom, Engole a gente. A galera tá elogiando. Eu só quero ter certeza que a gente não deixou de responder. tá Fazer bom. uma live com a especialista. Ah, tá, Andressa. Eu preciso que a Helene me coloque em contato com ela, com a Sim, moça lá da ONG, né? E aí não, a pode gente não deixou deixar. a gente não deixou de responder nada, mas a gente deixou alguma coisa de fora da nossa pauta? Do que a gente propôs, não. A gente conseguiu falar um pouquinho de cada coisa, porque para falar disso, nossa, a gente tem um leque gigante. Mas o que eu gostaria mesmo de passar, aí a gente conseguiu falar um pouquinho das leis, como que é a inclusão, a realidade aí do autista no mercado de trabalho. E a gente volta a falar. A gente vai falar de mais coisas. A Elaine faz parte da equipe da Episteme, então eu posso usar e abusar dela, viu, gente? E aí a gente vai, se vocês tiverem sugestões também, né, de Sim, que temas legal. relacionados ao mercado de trabalho, nós estamos super abertos, assim, mandem ideias, né? Igual a moça que esqueci seu nome, falou para a gente falar com a especialista. Isso já são Andressa, ideias, Andressa. É, tragam para a gente as demandas, né? E vamos tentar lutar todos nós juntos. Quem sabe, todos nós unidos, vamos conseguir fazer um pouco de diferença na vida das pessoas, né? Porque a minha doença não se enquadra como deficiência, embora seja crônica e incapacitante, mas eu posso dizer que nós não somos pessoas com deficiência, mas nós estamos aqui solidários e simpáticos à causa, porque amamos pessoas com deficiência e muitas pessoas à nossa volta têm deficiência e muitas pessoas são autistas. E, então é um combo, né? Eu e a Elaine podemos não ser deficientes, mas estamos aqui à disposição de todos para que a gente consiga, junto com essas pessoas com deficiência, que estão completamente capazes de lutar por elas mesmas. Nós não estamos querendo assumir nenhuma pauta que não seja nosso lugar de fala.
eles têm iniciativas, né? Mas nós estamos aqui para ajudar de todo o coração, né, Elaine? A gente quer Sim, só com somar. certeza. Eu fiquei muito feliz com o tema. Eu espero que pelo menos uma sementinha ficou aí pro pessoal. Vamos falar bastante coisa e vamos falar também. Uma coisa que me deu um tchan foi para a gente falar sobre o TDAH no mercado de trabalho. Ah, Porque legal. eu vi umas coisas. TDAH não é uma deficiência, é um transtorno. E tenho pedido aqui nas minhas mensagens para a gente falar sobre saúde mental no Uhum, trabalho. Então, dá para a gente falar uhum. sobre depressão e ansiedade, né? Que também a É, depressão. Gente, a depressão sim, é uma das muito bom doenças mais também. incapacitantes. Não é, Sim, Elaine? Eu muito. imagino E que gera improdutividade, entre outros milhões de sentimentos e de questões. nesse sentido, eu ouso dizer que uma pessoa com depressão pode ser até menos produtiva do que uma pessoa com autismo. E as pessoas devem se abrir, e a gente vai estar aqui para falar para o mega empresário, para o microempresário, que essas pessoas estão capazes e que a gente está aqui para ajudar. E se você ouviu essa live, se você quer adequar a sua empresa, se você quer conversar comigo, com a Elaine, nós estamos à disposição para ajudar e tentar fazer com que o mundo seja um mundo mais inclusivo. Elaine, eu te agradeço Sim, demais. A obrigada, gente estava Amanda. antes da live, você sabe que meu dia hoje foi meio estranho e eu Foi estava com uma tenso. energia, eu estava com uma energia meio baixa, mas assim, você trouxe bastante coisas boas assim para o meu coração. Foi ótimo falar com você, viu? Ah, E muito você ficou. obrigada, gente. Gente, obrigada por acompanhar a gente e por ter ficado aí até o finalzinho, mesmo com os nossos problemas técnicos. Um beijo para todo mundo. Valeu. E Tchau, essa gente. live Obrigada. vai ficar salva, Elaine. Obrigada, gente. Tchau, um beijo, boa noite. Boa noite.